Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, as pessoas de Araras, os nossos munícipes, os amigos. Prazer estar falando com vocês. Estou aqui falando como secretário de saúde da nossa cidade. O assunto é a saúde, ainda o assunto pandemia, e venho aqui para trazer aqui as informações, né, que em relação à nossa última constatação em relação à variante Delta. A variante Delta, variante do Covid, ela foi detectada através da Universidade de São Paulo, uma força-tarefa Covid-19 de Pirassununga, no qual ela colhe amostras, ela examina o banco de dados, ou seja, o nosso banco de amostras da DRS, que é a nossa Divisão Regional de Saúde. Sendo assim, Araras, né, foi selecionada aí nessa 3 pacientes que desse banco de amostras foram selecionados, e 2 desses 3 pacientes testaram aí positivo para Covid, especificamente para a variante Delta. Nós já estávamos, né, fazendo todas as precauções em relação a essa possibilidade, pois a cidade de Cordeirópolis, Pirassununga e Leme já tinham isolado essa variante e nós estávamos, né, aguardando, né? Eu sempre costumo dizer à minha equipe, né, se o primeiro caso de Covid começou lá na China e chegou aqui ao nosso país, à nossa cidade, por que a variante Delta não chegaria, né, tão próximo daqui? Então, nós levantamos, é importante dizer que nós tivemos essa informação na terça-feira à tarde, no finalzinho da tarde, e já fizemos aí uma busca ativa desses pacientes, onde estavam, como o estado de saúde deles estavam, e a gente vai apresentar para os senhores agora, logicamente com o sigilo do nome das pessoas, respeitando do ponto de vista ético, mas mostrando para os senhores e senhoras que acompanham qual foi aí a exposição e as características epidemiológicas desses 2 pacientes que devem, né, ser os primeiros a serem detectados, mas com certeza já não são os únicos que estão com a variante Delta na nossa cidade. A variante Delta é uma variante extremamente infectante, ela não tem características de piora em relação à parte clínica, mas sim a infectividade, ela infecta mais, então por isso essa atenção de relevar aí os cuidados em relação a essa cepa circulante, pois os nossos números atuais são números extremamente favoráveis, mas ameaçados por essa variante que nós já acabamos de descrever. Então eu vou colocar aqui para os senhores acompanharem o caso, a gente chamou o caso Delta 1, que é um homem de 56 anos, ele é esse que foi isolado, a variante Delta. Ele tomou a primeira vacina, a primeira dose da vacina AstraZeneca no dia 10/6/21. Ele é um paciente sem comorbidades, ele não tinha nenhuma doença associada. A exposição dele, aonde que provavelmente ele pegou? Então, em 30/7 e 31/7, ele foi a 2 cultos religiosos e também teve uma atividade física, né, um esporte coletivo, que não está ainda liberado. Então, ele jogou futebol num clube. Tá? Ele começou com sintomas dia 2/8, febre, calafrio, teve perda de olfato. A variante Delta nem sempre tem perda de olfato, pela descrição, cansaço e diarreia. Ele teve contatos aí primeiro com a enteada e o neto no dia 7/8, no dia 9/8 ele testou positivo. Ele passou, olha a importância dessa variante em relação ao contágio. A esposa de 43 anos, hipertensa, pré-diabética, apresentou sintomas. Ela já tinha tomado a vacina da AstraZeneca no dia 10/6 e tinha falta de olfato, cansaço, diarreia, e ela trabalhava em Rio Claro. Ela foi trabalhar sintomática, ela estava sintomática e foi trabalhar. Passou para 2 funcionários da empresa de Rio Claro.
A enteada de 23 anos, não trabalha, estuda e não vacinou com 23 anos. Já contemplada, não quis. Ela ficou positiva também. O neto de 2 anos, positivo. O genro de 32 anos, não optou por não vacinar, positivo também. O genro e as 2 funcionárias da empresa foram afastadas e os sintomas estão aí descritos, foram sintomas como cefaleia, febre, congestão nasal. Esse é o sintoma mais comum. Febre baixa, dor de cabeça, e essas pessoas não tiveram aquelas características, e agora todas as pessoas já estão fora do período de contágio e não tiveram necessidade de internação. Então eu chamo a atenção aí do tipo de exposição, chamo a atenção das pessoas que optaram por não vacinar, que se infectaram, e todos os casos aí, né, por sorte, e também aí pela vacina, evoluíram bem. Vamos para o caso 2. O caso 2 é uma mulher, as características, de 60 anos, ela tomou 2 doses da vacina AstraZeneca, no dia 7/5 e no dia 30/7, ela não tem comorbidades, e também a exposição dela foi culto religioso, e ela recebeu visita de 2 familiares de Osasco, né, cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, com febre e coriza. E eles achavam que era alergia, reação vacinal. Então teve esse contato no dia 30/7. Ela positivou, apresentou o exame positivo, teve contato com, no dia 4/8 ela apresentou sintomas, o marido apresentou sintomas também, a nora apresentou sintomas no dia 6 e todos positivaram. O esposo, com 2 doses da AstraZeneca, também frequenta cultos religiosos. A nora, de 27 anos, positiva também. O filho, de 35 anos, tinha tomado 2 doses da Coronavac, não positivou. Então, olha a efetividade da vacina, legal. E o netinho, de 5 anos, foi assintomático, não teve sintomas. Então, importante mostrar a importância da vacina. Todas as pessoas vacinadas, apesar de ter o contato, que infectaram, tiveram a evolução leve, e uma das pessoas aqui, um filho de 35 anos, que tomou a vacina da Coronavac, que às vezes aí o pessoal não acredita, né, conseguiu se proteger. Então, é isso que a gente está colocando, apresentando de forma oficial, eticamente, sem colocar ninguém exposto, mas mostrar que o fluxo, ele é mais ou menos conhecido. A exposição, né, futebol, aglomeração, balada, né, no culto religioso, na missa, se ficar de máscara tudo bem, mas aquele momento que a pessoa ali tira a máscara para beber água, vai ali, às vezes tem um coffee break, tem alguma coisa para comer, vai abraçar alguém, é nessa hora que a pessoa acaba se contaminando. E lembrando que a variante Delta é muito mais infectante, e a gente tem que cuidar muito bem agora dos nossos pacientes, nossos números, para evitar. Eu vou pedir para mostrar o próximo slide, que é o comportamento dos gráficos dos números de como está a pandemia em Araras. Vocês podem notar, tá, uma redução. Agora nós estamos entrando na 34ª semana, nós estamos na 34ª semana, vocês podem ver que nós temos um comportamento de redução progressiva do número de casos positivos em nossa cidade. As internações, elas estão em números bem pequenos. Hoje nós temos 1 paciente em enfermaria na Santa Casa, temos 5 pacientes em ventilação mecânica, tá? E isolamento domiciliar, 31 pacientes. Nós estamos com o número de óbitos nesse mês extremamente reduzidos. Lógico que cada vítima que a gente perde, a gente aqui respeita, e é 100% para quem perdeu, a gente sabe disso. Mas como gestor eu tenho que colocar que o número de óbitos vem reduzindo. E os óbitos que ocorreram estão relacionados ao mês de julho. Nós estamos desde o dia 1º de agosto sem entubar ninguém no pronto-socorro da Santa Casa. Aí vem a nossa responsabilidade. Agora a responsabilidade de cada um, de cada ararense, de cada pessoa da comunidade,
que é não baixar a guarda. Nós só tivemos números assim tão bons em novembro, se vocês olharem no gráfico. E o que aconteceu em dezembro? O que aconteceu em janeiro e depois em março? A variante P1, né, veio e nós não estávamos vacinados ainda e acabou tendo toda essa piora e a gente já viveu isso. Então o momento não é de terrorismo, o momento é de cautela. Nós precisamos cuidar muito bem e aqui vai um pedido. Nos ajudem a convencer as pessoas que ainda não vacinaram. Nós temos um número grande de pessoas com vacina atrasada de segunda dose, porque doeu o braço, porque teve reação, porque não quer, porque não tem tempo, porque trabalha, e a gente não entende essas justificativas. Outra, nós temos por volta de 6 mil pessoas que não vacinaram primeira dose com 18 mais. Nós já passamos de 100 mil vacinados, temos por volta de 106 mil pessoas a serem vacinadas, então a conta é por volta de 6 mil pessoas. Hoje nós fizemos 18 mais com vacinas remanescentes, tivemos por volta de 400 pessoas na parte da manhã e muita gente justificou que não foi porque o horário não dá, porque trabalha, embora eu tenho convicção que o maior compromisso que a gente tem é com a vacina. O patrão tem que deixar sair, quem não pode sair, o patrão não deixou, leva atestado, é prioridade vacinar, porque senão você pega e vai levar para a sua empresa. Então o patrão inteligente é o que libera o funcionário para vacinar, dá horário para ele, ou deixa sair mais cedo, ou chega mais tarde. Mas para resolver isso, nós vamos fazer amanhã uma nova ação inédita. Nós vamos começar a vacinar as pessoas amanhã, 18 mais, primeira dose, às 17 horas. E vamos até às 20. Chegou vacina nova, doutor? Não, não chegou. Nós vamos zerar o estoque. Então nós chamamos a ação de zero estoque. Nós temos por volta ali de 700 doses e quem estiver na situação de primeira dose deve chegar no Parque Ecológico para ser vacinado de primeira dose. É fundamental, é imprescindível quem está nos escutando aqui que não vacinou, vai e vacina, dá um jeito, tá? Tomara que a gente gaste todas essas vacinas e que falte vacina porque vão chegar mais. Mas nós não podemos deixar a vacina guardada na geladeira com pessoas sem vacinar. Então, o que a gente está fazendo? São 700 doses. Se chegar lá aos 5 mil, nós vamos vacinar 700. Quando chegar mais doses, a gente vai vacinar. Mas a gente não vai ficar aguardando a vacina, porque a gente não tem dose para todo mundo. Então, nós vamos vacinar por volta de 700 pessoas amanhã, lá no Parque Ecológico, das 17 horas até as 20 horas, ou até que dure o estoque. De novo, vou dizer, não chegaram vacinas novas, tá? Isso é remanescente. Respondendo perguntas, 12 anos aos 17, primeira dose com comorbidade, tá? Nós vacinamos ontem e hoje, baixa procura, o pessoal não está procurando. E quando começa de 12 a 17 sem comorbidades? Estamos aguardando a chegada de novas doses encaminhada pelo nosso Plano Nacional de Imunização, que é o Ministério da Saúde. Outra importante pergunta, né, que já as pessoas me adiantando já, é terceira dose para os 60 anos mais. Provavelmente vai começar após o dia 6 de setembro, quando chegar doses, quando chegar grade específica para isso. E antecipação de dose. A gente tem aí um documento que vai ser antecipada a vacina da Pfizer para 30 dias em relação ao cartão. Ou seja, se está lá para 3 meses, vai antecipar. Mas a gente vai avisar na data oportuna quando chegarem as doses. E a última informação que eu queria passar para os senhores é que nós ainda temos falta de algumas vacinas. A vacina da AstraZeneca, ela está em falta. Então, o que acontece? O Ministério da Saúde também já autorizou para vocês, né, quando chegarem a dose, vai ser vacinada pelo cartão, a gente vai poder substituir pela vacina Pfizer, tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer. E aproveitando aqui a live,
Nós, nem o Ministério da Saúde, ninguém está mandando nada de autorização para vocês por internet para trocar a vacina. Por quê? Já tem gente de má fé, esperta aí, está mandando aí um link para você autorizar antecipação e troca da vacina, você entra lá e os seus dados são roubados no celular. Então, a gente não está mandando nada de autorização, a Secretaria de Saúde não manda nada de link para vocês no celular ou no computador ou e-mail. Então, são essas as minhas colocações, eu vou responder algumas perguntas aqui. Então, a primeira aqui, meu filho fará 18 anos domingo, dia 29/8. Ele pode tomar a vacina? A gente está sempre fazendo completo, porque como é 18 mais, quando ele for cadastrar, ele não entra, tá? Nesse grupo. Então, são grupos diferentes. Infelizmente, ele vai ter que esperar o 18 mais ou vacinar com os 17, tá? Então, uma data bem limítrofe, coitado. Por que estão dando segunda dose? Não estão dando? Não, nós estamos dando segunda dose, de acordo com o cartão. Só não estamos dando para quem faltou. Então, segunda-feira a gente fez AstraZeneca, ficamos lá, fizemos várias vacinas. Então, para quem estava lá, chegou, vacinou. Ontem, na terça-feira, Coronavac, a gente queria vacinar 3 mil, foram 1.000 e poucas. Então, não é que não está dando, é que o pessoal não está indo, tá? É isso, nós ficamos até as 20h30 lá. Nós estamos pegando as pessoas pelo braço para vacinar. Então, não sei por que ela não está... Não tem busca ativa dos fujões? Tem sim. Faz busca ativa, liga, telefona, implora, bate na porta, mas o pessoal não quer. Então ajude a gente. Quem está aí com o pessoal que está atrasado, que não quer vacinar, a gente precisa que vocês nos ajudem. 17 anos mais, 12 anos mais, inclui aí gestantes, portadores de deficiência, tá? E também a gente lembrando que é comorbidade, tá bem? Para gestante tem vacina, é Coronavac? Não, nós estamos vacinando Pfizer agora para gestante, tá? Esse é o novo protocolo do Ministério. Só a única vacina que não é vacinada para gestante, especificamente, é a AstraZeneca, por questão da bula. Eu tomei AstraZeneca e agora engravidei. Estou esperando segunda dose. Vai tomar a segunda dose de Pfizer, tá? Esse é o protocolo. Essa 700 doses é para quem? Para quem não vacinou com 18 anos mais. Então, se você tem 79 anos e não vacinou, pode ir lá vacinar. Você tem 90 anos e não vacinou, pode vacinar. Se você estava em dúvida, o que tem que ser? Não vacinado, 18 mais, morar em Araras, comprovante de endereço, cadastro no vacinajá.sp.gov.br, tá? Documento com foto e chegar lá, vai ser vacinado. 18 mais. Então, 18, 19, 20, 45, 50, 60, 70, e aí vai. Qualquer um que chegar lá com 18 anos mais e não tomou a primeira dose, esses 700 doses vão ser feitas a partir das 17 horas. Nós chamamos esse projeto de zero estoque. Por quê? Porque é o número de doses que nós temos lá. Não vai ter drive-in-thru, vai ser o pessoal a pé, no interior do Parque Ecológico. Facilitem, façam o pré-cadastro não garante a vacina e a gente vai chegar lá, as pessoas chegando, a gente vai vacinando e a gente vai vacinar essas pessoas com essas doses que nós temos por aí. Lembrando que a Delta é uma preocupação importante, por isso que a gente está fazendo de tudo para fazer a vacina. A vacina em Araras foi muito bem, está indo muito bem, mais de 100 mil pessoas vacinadas, né? Muita gente vendo aqui como que a gente fez tudo isso, tem muita gente trabalhando, muito bem coordenado pela própria Margarete, pela Elisa, pelo Edson, o pessoal da Secretaria do Esporte, Secretaria de Educação, Segurança, o SECOM tem nos ajudado nas comunicações, o prefeito que sempre pronto para nos ajudar, nos socorrer com novas pessoas para cadastrar. Então tudo isso tem funcionado. E o que a população tem que fazer? Só uma coisa, ir vacinar, acreditar na ciência e levar o braço lá para vacinar. Então vai lá, pronto, né, com a cabeça aberta que vai vacinar, sem escolher vacina, vacine, ou opção 2, aguarde a Delta chegar e ter sorte para não parar, né, ser estatística, né, de piora nos próximos meses. Então esse é o nosso compromisso, levar a vacina, e o seu compromisso é ir vacinar. Tá?
a gente espera que todas as pessoas, os gestores, empresários, né, as pessoas aí que empregam, as grandes empresas, que comecem a cobrar dos seus coordenados, das pessoas que estão ali, dos seus colaboradores, que apresentem a vacina. Também coloco aqui um desafio aos senhores religiosos, os padres, os pastores, que também cobrem dos seus fiéis, né, a vacina. Então, por que não? A gente não precisa ficar a Secretaria de Saúde na porta da igreja pedindo a vacina para as pessoas. Mas o senhor que prega a palavra, o senhor que passa, né, todas essas boas, né, orientações, nos ajudem a convencer quem ainda não se convenceu que a vacina é o melhor caminho. Vou ler aqui mais umas últimas perguntas. A terceira dose para o pessoal da área da saúde vai ser a partir do mês que vem? Não sabemos. Por enquanto foi anunciado 60 anos. Por que vai vacinar 60 anos mais? Tá? Existe uma coisa chamada imunossenescência. O que é isso? Nós vamos perdendo a capacidade de fazer anticorpos. Então, quando a gente vacina depois de 60 anos, não é que a vacina é ruim, é que, infelizmente, o nosso sistema imunológico já piorou. E aí eu tenho que apresentar uma dose maior de vacina, que nós chamamos de antígeno, para conseguir anticorpos. Então, não adianta ficar falando, vacina X, vacina Y, vacina Z. É que a gente, depois de uma certa idade, perde a competência imunológica. Os profissionais de saúde vai aguardar e vamos ver se vai ter essa resolução de vacinar a segunda dose. Doutor, será que não é possível colocar um médico de plantão para averiguar as crianças com comorbidades? Na verdade, assim, não tem essa necessidade porque praticamente a semana que vem já vai liberar para não comorbidade. Então é diferente do adulto. Então, criança que tem comorbidade e não tem um médico para dar um atestado, é complicado, né? Então já vai, semana que vem provavelmente já vai ter as faixas etárias sem necessidade de ter essa documentação. Meu filho é autista, mas não tem laudo. Apenas em setembro ele conseguirá a consulta. Mas antes de setembro ele vai ser vacinado. Vai ser vacinado provavelmente semana que vem. Se tiver algum documento que prova que ele é autista, ele consegue vacinar. Tá? Então isso a gente tem visto aí, que as pessoas têm dificuldade. Nos adultos a gente colocou um médico lá. Na criança é mais difícil porque aí teria que examinar, teria que tudo, né, uma situação. Mas a gente, a semana que vem, provavelmente já vai baixar para as idades inferiores a 18 anos, sem comorbidades, com redução progressiva. Deixar as mães tranquilas, que também, quando estão assinando o termo de assentimento informado, estão com medo, né? Porque estão assinando que está autorizando vacinar a criança. Isso é natural, é normal a mãe ter medo, porque é tudo novo. Mas... E muita fake news em relação que a vacina dá isso, a vacina dá aquilo em criança, tudo mais. Os riscos dos efeitos colaterais da vacina para a criança é muito menor do que o risco do Covid. Podem confiar, as minhas filhas têm mais de 18 anos, foram vacinadas, mas se eu tivesse alguém, né, netos, né, que seria agora, que ainda não tenho, com certeza eu deixaria vacinar sem nenhum problema, porque eu prefiro 1000 vezes aí o efeito colateral raro da vacina do que um Covid complicado. Basicamente é isso que eu tinha a dizer para os senhores. Nós respondemos praticamente a todas as perguntas. A Delta está circulante, vamos nos precaver. Não é hora de fazer churrasco na chácara, não é hora de receber parentes de outras cidades, não é hora da gente fazer confraternização, não é hora da gente baixar a guarda com a cepa, né, com essa cepa variante, a Delta variante, a variante Delta melhor, porque vocês viram nos 2 casos apresentados que muitas das coisas que estão aqui poderiam ter sido evitadas. Por sorte, a maioria das pessoas eram vacinadas e não complicaram. Mas se a gente tiver uma nova circulação, nós vamos ter uma nova onda e aí as coisas podem piorar muito. Então, vamos nos cuidar e responsabilidade na decisão. Quando você decide em não vacinar, você está cometendo um problema, não é só contra você, é contra a saúde pública. Então, faça o contrário. Pense na saúde pública e vacine. Estamos lá para atender todos e vacinar
o mais rápido possível. Então, agradeço aí a atenção de todos e espero os não vacinados amanhã, das 17 horas às 20 horas, nesse zero estoque, que nós chamamos assim, para a gente acabar com essas 700 doses que estão lá, tirar a vacina da geladeira e fazer chegar no braço de cada um. Muito obrigado.